Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Bem-vindos, bem-vindas, caríssimos ouvintes, a mais um programa Raio-X da Bíblia, um programa de aprofundamento da Sagrada Escritura ou de temas bíblicos. Hoje vamos abordar o tema da falta de esperança. A falta de esperança, uma ferida espiritual que deve ser curada. Assim é o nosso tema de hoje. A falta de esperança, uma ferida espiritual que deve ser curada. Vamos tomar como oração inicial o livro de Sabedoria, capítulo 9. Vamos pedir a sabedoria de Deus. Sabedoria 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir o seu julgamento na retidão da sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono. Não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho da vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender o vosso julgamento e as vossas leis, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que o nosso tema hoje era a falta de esperança, uma ferida espiritual que deve ser curada. Como introdução, vale a pena considerarmos a ideia da esperança como virtude teologal. A esperança como virtude teologal. Sabemos, a esperança na igreja é considerada uma virtude teologal que orienta o coração do ser humano para o cumprimento das promessas divinas. A esperança, ela é escatológica, pois ela aponta para o reino definitivo de Deus. Mas também ela não é apenas escatológica, ela não somente aponta para o reino definitivo, mas também é histórica. A esperança é histórica porque sustenta o crente nas tribulações do tempo presente. Então, esta é a esperança cristã, a esperança que sustenta o crente nas tribulações do tempo presente. Daí que a falta de esperança é uma ferida espiritual que compromete a relação do ser humano com Deus, compromete a relação do ser humano com os outros e compromete a relação
do ser humano consigo mesmo. Então, é uma ferida espiritual, a falta de esperança. De fato, a Bíblia não ignora esta realidade de falta de esperança na humanidade. A Bíblia fala da falta de esperança. A Bíblia apresenta alguns textos sobre a falta de esperança nos crentes. A Bíblia assume esta realidade de falta de esperança e até denuncia esta falta de esperança e pretende, a Bíblia, transformar esta falta de esperança em esperança. Não é por acaso que o Papa Francisco afirmou numa das suas intervenções relativamente à esperança cristã. O Papa Francisco dizia que a esperança cristã é certeza, porque baseia-se na fidelidade de Deus às suas promessas. Então, é mesmo isso que é por isso, pela fidelidade de Deus às suas promessas, que a Bíblia, a palavra de Deus, olha para esta realidade de falta de esperança como uma ferida espiritual que deve ser assumida, que deve ser denunciada e que deve ser curada. Antes de avançarmos, como segundo momento, depois desta nota introdutória, vamos olhar para a etimologia bíblica da esperança ou da desesperança, a etimologia bíblica, as palavras do hebraico e do grego, que têm a ver com esperança ou falta de esperança. Agora, temos do hebraico a palavra tikvah. Tikvah é um verbo, tikvah, que vem, que significa aguardar com tensão, aguardar com emoção. Agora, o verbo no infinito é kavah, que tem a ver com a corda, designa a corda estendida, uma corda estendida. Encontramos-lo em Josué 2, 18. Então, kavah, corda estendida, para dizer que a esperança é como esse vínculo que se estende do presente ao futuro, como se fosse uma corda única que liga o presente com o futuro. Então, é o tikvah. Como verbo quer dizer aguardar com tensão, aguardar com emoção, e também como substantivo quer dizer corda estendida que liga uma ponta, que liga duas pontas, mas neste caso da esperança cristã é a ponta do presente e a ponta do futuro. Aquilo que liga o meu presente com o futuro, com o meu futuro. Tem outra palavra, yashal, ou yahal, que se encontra no livro do Salmo, em Salmos 40, versículo 1, yahal. Aqui é aguardar com paciência, a atitude de esperar com muita paciência, disse em hebraico yahal. Mas também tem o termo
desesperar ou viver sem esperança. Em hebraico é ain tikva, quer dizer sem esperança, como em Ezequiel 37:11, viver, suportar a vida, passar os dias sem esperança. Uma realidade que também constatamos hoje em dia, pessoas que vivem ain tikva, quer dizer sem esperança. Vivem, comem, andam, caminham, trabalham, dormem, mas sem esperança, abatidos. Se formos olhar para a outra língua bíblica, o grego, também apresenta-nos algumas palavras que têm a ver com a esperança. Elpis é uma expectativa confiante. Elpis. Colossenses 1:27, esse termo encontra-se aí. Paulo aos Colossenses 1:27 fala de uma vida cristã caracterizada pela expectativa confiante. Mas também em grego temos uma palavra que se traduz também por desesperança ou viver sem esperança. Anelpis, uma vida sem esperança. Em Efésios 2:12, uma vida sem esperança. Tem uma outra palavra, assim, pela nossa curiosidade, em grego, hypomone, é já uma esperança muito ativa, ligada à perseverança. Não apenas ter esperança de vez em quando, mas uma esperança perseverante que dura toda a vida, uma vida toda ela caracterizada de esperança. Agora, a importância deste termo hypomone, que é uma perseverança ligada à esperança, ou melhor, uma esperança caracterizada pela perseverança, é que, de fato, quando Paulo escreve aos Romanos, sobretudo no capítulo 5, ele pretende aí apresentar a realidade daqueles cristãos que esperam de vez em quando, têm a esperança, quando as coisas estão a correr bem, aí sim vivem com alegria e com esperança. Mas quando adoecem, quando têm problemas no lar, quando começam problemas na vida, então perdem a esperança. Então, uma esperança que não é constante, uma esperança que não é perseverante. Então, é por isso que Paulo então fala de hypomone, que é uma esperança que deve ser constante na vida do cristão. Passamos ao terceiro momento, depois da etimologia. Vamos ver a falta de esperança, que é o nosso tema, não é? Esta falta de esperança, que é uma ferida espiritual. Vamos ver a falta de esperança na Bíblia. Algumas manifestações, algum exemplo na Bíblia da falta de esperança como uma ferida espiritual, uma ferida do crente, do seguidor de Deus. Então, há muitos seguidores de Deus que caminham com esta ferida na alma, esta falta de esperança na alma, e estão chamados a curá-la. Agora, no Antigo Testamento, assim brevemente, temos Job, um homem justo, um homem crente, que no capítulo
17 do livro de Job, versículo 15, diz: onde está, pois, a minha esperança? Onde está, pois, a minha esperança? Conhecemos que Job foi provado, foi posto à prova. Então ele depois, todo ele inconsolável, afirma perante Deus: onde está, pois, a minha esperança? Esta realidade de uma pessoa desanimada, que até pensa que Deus o abandonou. Ele que tinha colocado toda a sua esperança em Deus, mas depois, na hora da prova, ele afirma: mas onde está, pois, a minha esperança? Então, esta realidade que todos nós experimentamos assim, de vez em quando, de até pensarmos que Deus nos abandonou, que Deus não nos escuta, que Deus não faz nada por nós. Também o Salmo 42, o Salmo 43, aí também a angústia espiritual. Aí vemos salmistas com muita angústia de espírito. Então, rezam diante de Deus, mas não estão em paz, não estão em paz com Deus, e não estão em paz com a sua existência. Então, é isso que também se vive ou se constata em algumas pessoas crentes. Rezam, dirigem-se a Deus, mas estão cheios de angústia, não têm paz no coração. O mesmo Lamentações 3,18, o livro das Lamentações, aí o homem de Deus diz: desapareceu a minha força e a minha esperança. Então, este sentido de que estou sem forças. Quando a pessoa passa por momentos muito difíceis na vida, está sem forças até para levantar-se, para erguer-se, fica sem forças. Quando, por exemplo, Deus, digamos, quando os sonhos da pessoa não se realizam, quando o matrimônio desfaz-se, quando, digamos, as metas não se alcançam, então desaparece a força, a esperança também dissipa-se. Então, Lamentações 3,18 é um exemplo disso. Ezequiel 37,11, o livro de Ezequiel 37,11 também diz: nossa esperança pereceu, nossa esperança morreu. Então aí usa também o termo perecer, morrer, uma esperança que já perdeu vida, não vai ressuscitar nunca. E de fato não é verdade, não é? Não é verdade. Deus pode ressuscitar a nossa esperança, mesmo quem vive muito, muito desesperado pode ressuscitar a esperança. Isaías 59,9 diz: esperávamos a luz, mas recebemos trevas. Esperávamos a luz, mas vemos trevas. Aqui também o homem de Deus, Isaías, não é? Na sua experiência de esperar uma resposta de Deus, uma iluminação de Deus, e não aparece nada. Então ele afirma: esperamos a luz e eis as trevas. Jeremias também: maldito o homem que confia no homem. Então aqui também a desesperança profunda daquele que espera no homem, uma frustração. Todo aquele que confia vê que é traído pelo amigo, pela amiga, pelos familiares, sente-se só, numa solidão tremenda. Então, maldito o homem que confia no homem. Então, Jeremias 17, 5, 6. E pronto, eu penso que para o Antigo Testamento podemos ficar com esses textos, mas podemos olhar também para alguns textos do Novo Testamento. A primeira carta aos Tessalonicenses 4,13.
1 aos Tessalonicenses 4,13. Não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, que é perante a morte. Não é? Paulo fala do luto quando a pessoa perde alguém, um ente querido. Então Paulo diz, não fiqueis tristes como aqueles que não têm esperança, porque aqui, de fato, os cristãos de Tessalônica tendiam a perder esperança perante a morte. Começavam a acusar-se uns aos outros, até a acusar a Deus. Por que Deus permitiu que o meu fulano, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão perdesse a vida, morresse num acidente, morresse no hospital? Por que Deus permitiu isto? Então, por isso Paulo também fala aí da desesperança perante a morte. Romanos 8, 24 a 25, aí Paulo fala já de um modo mais positivo, diz, nessa esperança, na esperança no Senhor, fomos salvos. Então, uma esperança que salva, só a esperança salva. A vida sem esperança leva ao abismo. A vida sem esperança conduz ao abismo. Hebreus 6, 19 diz que a esperança é a âncora da alma. Depois vamos retomar esta ideia da âncora da alma. Efésios 2,12 fala da vida sem esperança, uma vida sem Deus neste mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Então, quem vive sem esperança vive sem Deus. Quem tem a Deus tem esperança. Não é possível ter a Deus e não viver com esperança, não ter esperança. É impossível. A segunda aos Coríntios 1, 8 a 9, Paulo, vemos aí o exemplo de Paulo que desespera da vida, mas mantém a confiança em Deus. Então, este é um exemplo muito grande, não é? Muito oportuno. Paulo desespera da vida, sente-se meio frustrado pela vida, mas não perde a confiança em Deus. Assim deve ser a nossa vida. Nós podemos também experimentar a frustração, podemos experimentar a tristeza e a angústia pelo que acontece em nossas vidas, pelo que experimentamos, mas não devemos perder a esperança em Deus, sobretudo a esperança da vida eterna, da vida abundante, da vida sem fim, como em Tito 1:2, uma esperança da vida eterna. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Levantarei, filho amado.
te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que, não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, ao segundo momento, à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, com o tema da falta de esperança, uma ferida espiritual que deve ser curada. Falta de esperança, uma ferida espiritual que deve ser curada. Vamos então ao quarto momento da nossa exposição. Implicações da vida sem esperança, implicações da desesperança na vida cristã. Este viver sem esperança tem as suas implicações na vida cristã, que também se encontram na Bíblia, mas vamos mencionar algumas implicações espirituais. A primeira implicação é a perda de sentido. Perda de sentido.
a pessoa experimenta o desânimo na oração e o desânimo na missão de Deus. Então, a perda de sentido. Quando a pessoa vive sem a esperança divina, perde sentido. Então, experimenta o desânimo na oração, já não gosta de rezar, já sente uma aridez durante a oração, não sente nada, mas também sente aridez na missão que recebeu, no serviço que recebeu na igreja, na comunidade, ou como catequista, ou como animador bíblico, ou como do acolhimento, como do grupo coral, como animador da comunidade, ou animador de algum setor. Então, a falta de fogo naquilo que a pessoa assumiu na comunidade. Então, essa é uma implicação da vida sem esperança. Na Bíblia, se queremos, Lamentações 3:8, Salmos 42, como vimos, mas também Job, o livro de Job 7:6. Outra implicação espiritual é a fragilidade diante da morte. Uma vida sem esperança gera ou provoca fragilidade diante da morte. Quer dizer o quê? Que a pessoa tem muito medo de morrer. Há uma certa evasão excessiva, uma negação da vida eterna, há uma falta de fé na vida além morte. A pessoa tem medo da morte e também tem aquela tentação de pensar que não há nada além da morte, não haverá nada. Então isso é mesmo uma implicação da vida sem esperança, a fragilidade diante da morte. Outra implicação muito interessante, a meu ver, muito interessante, é o isolamento espiritual. O isolamento espiritual. A pessoa, há uma certa solidão espiritual. Há um rompimento da comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus. Há um rompimento da comunhão com Deus e há um rompimento da confiança em Deus. E a pessoa sente-se só, espiritualmente só, isolada. Também outra implicação espiritual de uma vida sem esperança é o que se chama de distorção da fé. A distorção da fé. O que é a distorção da fé? É redução da fé a práticas morais. Então é uma distorção da fé, uma redução da fé a práticas morais, a faz isto, não faz isto, na igreja faz isto, o cristão faz isto, o cristão não faz isto, mas a fé não é só isso, não é? Então é uma distorção da fé, há um ativismo até vazio. A pessoa faz muitas coisas também pela igreja, muitas coisas pela família, muitas coisas pela esposa, a pessoa faz muito pelos filhos, mas sente-se vazio do ponto de vista da fé, do ponto de vista também da existência. A pessoa sente-se vazia. Então, tudo isso é fruto da vida sem esperança em Deus. Agora, quais os caminhos para restaurar, para curar esta ferida? Quais os caminhos? Assim, inspirando-nos na Bíblia e em algum texto do magistério dos papas. Quais os caminhos? O primeiro é relembrar, manter viva a promessa divina ou as promessas divinas. Deus que afirmou em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Então, manter viva a promessa divina de presença comigo. Deus prometeu, Ele tem um plano para mim. Então, mesmo que a vida não esteja a correr bem, manter viva
essa promessa de Deus. Mesmo que eu esteja acamado, eu esteja a tomar medicamento, nunca estou bem, estou quase condenado a ficar na cama, mas manter viva a esperança de que Deus tem um plano para mim, que é sobretudo aquele de estar comigo, acompanhar-me, animar-me e salvar-me, salvar a minha vida. O Papa João Paulo II, o Papa, que é santo, João Paulo II, João Paulo I, não João Paulo II. Esta é uma afirmação de João Paulo I, que dizia: Deus é omnipotente, Deus ama-me imenso e Deus é fiel às suas promessas. Então, esta reflexão, esta afirmação do Papa completa, esclarece um bocado este primeiro ponto daquilo que nós chamamos de qual é o caminho para restaurar a ferida espiritual da falta de esperança. Então, relembrar as promessas divinas. Segundo caminho, segundo ponto, cultivar a oração perseverante. Ser um homem ou uma mulher de oração perseverante. Não de vez em quando, não quando tenho tempo, mas orar sempre, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Cultivar a oração perseverante. Isso nutre, alimenta a esperança na pessoa. Se a pessoa perde, se a pessoa vive na desesperança, pode restaurar a sua esperança fazendo o quê? Orando com perseverança. Orando perseverantemente, não? O exemplo disso na Bíblia é Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. É interessante também o que o Papa Bento XVI disse. Papa Bento XVI diz: a oração é exercício cotidiano do desejo no dilatar-se das exigências estruturais do coração. Exercício cotidiano do desejo. Então, a oração perseverante que restaura a esperança no crente. Outro caminho para restaurar a esperança é pedir, implorar os dons do Espírito. Implorar os dons do Espírito. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança vos encha. Deus da esperança vos encha. A esperança é um dom. Então, se o cristão aprender, aquele que estiver a viver sem esperança e de joelhos suplicar os dons do Espírito, vai receber também o dom da esperança. É um dom do Espírito, é um dom de Deus. Não é por acaso que o Papa Francisco dizia que o Espírito Santo é nascente sempre jorrante. É uma nascente sempre jorrante da esperança cristã. Não seca. Então, o Espírito Santo, invocar o dom do Espírito, porque é uma nascente que sempre está a jorrar, a derramar a esperança cristã naquele que o pede. Então, quando o crente descobre que está a viver sem esperança, um dos caminhos para restaurar a esperança é dedicar-se a implorar os dons do Espírito. Outro ponto que também é interessante para restaurar a esperança do crente é a vida de comunidade, uma vida cristã, uma vida de comunidade cristã, mas digamos
uma vida autêntica, uma vida de igreja autêntica, onde se vive a fraternidade. Então, uma vida de comunidade fraterna ajuda a restaurar a esperança. Na comunidade cristã, se viver a fraternidade, animadores com catequistas com os seus catequizandos, os catequistas com os acólitos com os do acolhimento digamos, com os animadores, houver uma vida cristã fraterna, então isso ajuda a restaurar a esperança do cristão. Então, estes são os caminhos que eu considero importantes para quem quiser renovar ou restaurar a esperança, ou se queremos usar a formulação do nosso tema, para quem quiser curar a ferida espiritual da falta de esperança. Então, concluindo, a esperança é uma resistência espiritual, é uma resistência espiritual. A falta de esperança, como dizíamos, ela é reconhecida, não é ocultada na Bíblia. A Bíblia não transcura, a Bíblia não descarta este tema, a Bíblia não se esquece do tema da falta de esperança. Ela é reconhecida, a falta de esperança é reconhecida e é assumida, mas a Bíblia também convida a transformar, que a pessoa não viva a pessoa não se acostume a viver sem esperança. Deus não condena o coração abatido, o coração que vive sem esperança. Deus não o condena. Deus visita o coração abatido, o coração, digamos, que vive sem esperança. Deus visita-o através da sua palavra contida na Sagrada Escritura. Então, se a pessoa se habituar a ler a Bíblia, então vai se sentir visitado, sobretudo nos momentos tristes, nos momentos de angústia, nos momentos de falta de esperança, o coração abatido. Mas insisto, o coração abatido não é por Deus rejeitado nem condenado. Deus não condena. Deus aproxima-se dele, Deus visita o coração que vive sem esperança. Então, portanto, aqui a esperança na Bíblia é mesmo uma resistência espiritual. Como dizíamos na etimologia, é como uma corda. A esperança é uma corda que nos liga ao futuro, mas um futuro de Deus, um futuro que não é nosso, um futuro que é conhecido por Deus. Então, viver na esperança é colocar-se nesta corda que me liga ao futuro de Deus, ao futuro, ao plano de Deus, que só Deus conhece. Agora, de fato, em tempos de crise, o crente, os cristãos, são chamados a ser portadores de uma esperança que não decepciona, como em Romanos 5:5. Portadores de uma esperança que não nos vai decepcionar, não nos vamos arrepender por termos depositado a nossa esperança em Deus. E é mesmo por isso que Hebreus 6:19 fala desta âncora da alma. Âncora da alma. Âncora dá uma espécie de firmeza. A âncora é aquilo o instrumento que se lança e o barco fica aí retido, fica parado, fica firme. Então, não é possível viver sem esperança. É mesmo uma ferida
uma ferida que muitos irmãos têm, e isso condiciona o seu avanço, condiciona o avanço do seu matrimônio, esta vida sem esperança, esta vida na angústia, esta vida na desesperança. Então condiciona o avanço no matrimônio, condiciona o crescimento na vida espiritual, condiciona, digamos, o progresso também na vida profissional, condiciona o progresso nas outras áreas da vida. Então, uma vida sem esperança é mesmo um obstáculo para o crescimento, para o progresso, para os avanços na vida do ser humano, e, sobretudo também, diria, na vida do cristão. Então, esta é a âncora da alma, a esperança. Quer dizer que torna a nossa alma firme. A nossa alma torna-se firme. Uma alma com esperança é uma alma que não se abala, não se assusta. É uma alma que é daquelas pessoas que a pessoa diz: olha, mas nem parece, aquele tem problema na sua família, aquele está separado, aquela está separada, aquela não casou pela igreja, aquele nem tem trabalho, aquele está desempregado, mas olha, parece que tudo estivesse bem na sua vida, olha, nem parece, anda até sempre quase contente, não se nota. Então, é porque a alma dessa pessoa está firme, é a alma, cara, é uma alma habitada pela esperança. Então, é isso que devemos ser, irmãos e irmãs, e a isso somos convidados. O Papa Francisco também, falando da esperança, dizia que a esperança é a luz que vence as trevas e nos dá força para caminhar na vida, não? Dizia o Papa Francisco. Esperança é a luz que vence as trevas da pessoa. Não há como vencer as trevas da nossa vida, é só a esperança. Mas diz também algo muito interessante, que dá-nos força. A esperança dá-nos força, não é? Na esteira do que vínhamos dizendo, dá-nos força para caminhar. Dá-nos força para caminhar. Então, irmãos, podemos ficar por aqui quanto ao tema da falta de esperança e evitemos cair na falta de esperança. Não permitamos que nada e nadie nos roubem a esperança. Não deixemos que nenhum acontecimento da nossa vida, nenhuma pessoa inimiga, rival, opositor, ninguém e nada e ninguém, não permitamos que nada e ninguém nos roubem a esperança. Então, se o fizermos, seremos vitoriosos na vida, seremos firmes e chegaremos, sem dúvida, à vida eterna a que fomos chamados. Obrigado, irmãos e irmãs, pela atenção dispensada. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e alimente a vossa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãs e irmãos. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.